Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma grande alegria ter a sua companhia para o estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar a lição 10 da Escola Sabatina, que tem como título A Bíblia como História. Convido você para fazermos uma oração, pedindo a orientação de Deus para o nosso estudo de hoje. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de aprofundar o nosso conhecimento da Palavra de Deus. Por favor, nos abençoe, dando-nos entendimento e, sobretudo, desejo de aprender e fazer a Tua vontade. Isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar o nosso estudo, eu quero lembrá-lo, como sempre faço, que é muito importante você ter a sua Bíblia, você ter a sua lição e estudá-las diariamente. Isso lhe trará muito conhecimento bíblico e teológico e permitirá que você possa ensinar a Bíblia a outras pessoas. No estudo de hoje, eu quero tratar de 6 temas. O primeiro é a Bíblia é única em sua historicidade. O segundo tema, Jesus Cristo, mito ou história. Terceiro tema, referências a Jesus em escritos não cristãos. Quarto, Davi e Golias. Quinto, a importância da história bíblica para a fé. E o sexto tema, a Bíblia como um documento historicamente confiável. Então vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. A Bíblia é única em sua historicidade. Sabe que a historicidade é uma das características distintivas da Bíblia. Enquanto outra literatura religiosa contém muitos mitos e lendas, a Bíblia apresenta narrativas históricas sérias. Os críticos podem alegar que boa parte da Bíblia é mitológica, que suas narrativas históricas estão cheias de erros, mas os fatos contradizem essas pretensões. As descobertas arqueológicas dos últimos 2 séculos têm iluminado a natureza histórica das Escrituras de muitas maneiras. A arqueologia não pode provar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas certamente tem iluminado e por vezes provido a verificação dos relatos históricos das Escrituras. Respondendo a acusações de que a história bíblica está cheia de erros, Donald Weisman, respeitado professor e assiriologista, ele argumenta que a evidência arqueológica tem na sua maior parte eliminado estes supostos erros. Com efeito, a maioria dos erros pode ser atribuída a erros de interpretação por estudiosos modernos, atuais, e não a erros de fato apresentados no registro bíblico pelos historiadores bíblicos. Esta opinião desse scholar é ainda mais fortalecida quando nos lembramos de quantas teorias e interpretações das Escrituras têm sido verificadas ou corrigidas pelas descobertas arqueológicas. Vamos para o segundo tópico do nosso estudo, Jesus Cristo, mito ou história? O Jesus da fé, será que é o mesmo que o Jesus da história? Ou Jesus é apenas uma invenção da fé? Se a resposta for sim, deveremos rejeitar o Jesus histórico como um mito criado pelos cristãos contemporâneos? Irmãos, nos primeiros séculos da era cristã, enquanto a ressurreição e a autoridade de Jesus eram discutidas, houve pouca dúvida sobre a historicidade. No início do 5º século, Agostinho escreveu sua Harmonia dos Evangelhos a fim de proteger seus autores contra acusações de inverdades absolutas, admitindo ao mesmo tempo que a ordem de eventos e os discursos poderiam ter sido reconstruídos. Porém, o Jesus da fé e o Jesus histórico eram basicamente os mesmos. A então chamada busca pelo Jesus histórico iniciou-se com Hermann Heimarus, que se propôs encontrar o Jesus que havia existido antes que a Igreja o tivesse ocultado no dogma. Heimarus foi tão longe que chegou a acusar os discípulos de inventar histórias miraculosas e fabricar o conto da ressurreição
para evitar seu retorno ao ofício de pescadores. Sua obra causou consternação entre os cristãos e curiosidade entre os estudiosos. Bem depois, em 1910, a obra de Albert Schweitzer, A Busca do Jesus Histórico, criticou os trabalhos de estudiosos que haviam transformado Jesus numa figura desenhada pelo racionalismo, dotada de vida pelo liberalismo e vestida pela teologia moderna, com trajes históricos. Mas, ao mesmo tempo, Schweitzer concluiu que o fundamento histórico do cristianismo não mais existia e que, depois de tudo isso, não era o Jesus historicamente conhecido, mas o Jesus espiritualmente nascido dentro dos homens, que era fundamentalmente decisivo. No século XX, o conhecimento sobre Jesus foi dominado por Rudolf Bultmann. Educado no liberalismo e no ceticismo, Bultmann afirmou que quase nada podemos saber a respeito da vida e personalidade de Jesus, uma vez que as fontes cristãs primitivas não revelam interesse sobre tais questões, ou seja, em sua maioria, fragmentadas e frequentemente lendárias, não tocam nesse tópico. Os milagres de Cristo foram lendas, dizia ele, seus dizeres mais simbólicos do que autênticos. A igreja deu sentido à sua morte, Jesus não. Seguindo o pensamento de Bultmann, o Seminário sobre Jesus, um grupo de 74 eruditos, a maior parte de universidades americanas, encontrou-se no final da década de 1980 e início de 1990, a fim de preparar uma versão acadêmica dos 4 evangelhos canônicos e do evangelho apócrifo de Tomé. Eles estudaram 1.500 declarações de Jesus, votando na percepção autêntica de cada um. Seu veredicto foi que 82% das palavras atribuídas a Jesus nos evangelhos não foram ditas por ele. Sobre a questão dos milagres, a sua posição era semelhante à de Bultmann. O Cristo do credo e do dogma não pode mais controlar a aceitação daqueles que têm visto os céus pelo telescópio de Galileu. O cofundador do seminário, John Dominic Crossan, afirmou que Jesus não curou nem poderia curar enfermidades e que ninguém pode trazer pessoas da morte para a vida. A própria ressurreição de Cristo dizia-se ter envolvimento com transes e visões, ao invés de ser uma representação da realidade. Crossan observou que a história da ressurreição aponta mais para a origem da autoridade cristã do que para a origem da fé cristã. Para Marcus Borg, membro desse grupo, do Seminário sobre Jesus, para ele a narrativa do Jesus histórico se encerra com sua morte, numa sexta-feira, no ano 30, Anno Domini. Entretanto, o Senhor apareceu aos seus seguidores de nova forma, começando num domingo de Páscoa, e a partir de então, eles o experimentaram como uma viva realidade. O certo é que a busca pelo Jesus histórico foi até um determinado momento baseada no racionalismo, no naturalismo e no criticismo. Suas suposições de que milagres não aconteceram levaram seus pesquisadores a concluir que muito daquilo que está escrito nos evangelhos é fictício. Aqueles que acreditam na exatidão essencial das escrituras não podem aceitar os resultados dessa espécie de conhecimento. Eles também ressaltam muitas evidências para a historicidade de Jesus. Entretanto, amigos, diferentemente do que dizem esses eruditos renomados, podemos sim confiar no Jesus histórico. Sim, amigos, temos base sólida para isso. Vamos para o terceiro tópico de nosso estudo de hoje, referências a Jesus em escritos não cristãos. Vamos para algumas fontes judaicas. Joséfo, que viveu entre o ano 37 e o ano 100 da nossa era, foi um historiador e general judeu. Ele faz clara menção de Jesus em 2 passagens de sua obra Antiguidades Judaicas. A primeira diz respeito à representação das atividades do sumo sacerdote Ananias, ao redor do ano 62, Anno Domini.
Ele, Ananias, reuniu o sinédrio, diz Joséfo, dos juízes e trouxe perante ele o irmão de Jesus, o Cristo, cujo nome era Tiago, e alguns outros. E após haver levantado uma acusação contra os transgressores da lei, ele os entregou para que fossem apedrejados. O ponto de vista não cristão é sugerido pela afirmação de que Jesus era chamado Cristo. Além disso, a forma cristã de considerar Tiago era irmão do Senhor. No livro 18 dessa mesma obra, Antiguidades, Joséfo refere-se a Jesus num tratado bem conhecido e debatido, o Testimonium Flavianum. Tudo indica que o texto não foi escrito por um judeu. Diz assim: nestes dias houve um homem sábio por nome Jesus, se é permitido chamá-lo homem, pois ele foi fazedor de boas e maravilhosas obras, um mestre de homens que recebiam a verdade com prazer. Ele atraiu a si muitos judeus e gentios. Ele foi o Cristo. E quando Pilatos, a conselho dos principais homens entre nós, o condenou à crucifixão, aqueles que o amavam a princípio não o abandonaram, pois ele apareceu vivo entre eles no terceiro dia. Como os divinos profetas haviam predito, essas e outras 10.000 coisas maravilhosas concernentes a ele. Extraordinário, né? Extraordinário ver um registro extra-bíblico falando de Cristo vindo de uma pessoa confiável, como foi Flávio Joséfos. Bom, essa foi uma fonte judaica. Vamos para algumas fontes pagãs. A fonte pagã mais antiga que faz menção de Jesus é uma carta escrita por Mara bar Serapion, um sírio estoico, que escreve de uma prisão romana para encorajar seu filho a obter sabedoria. Ele menciona Sócrates, Pitágoras e um sábio rei morto pelos judeus. Nenhum desses homens foi realmente morto, pois cada um deixou um legado de sabedoria. Sendo assim, o rei sábio viveu por causa da lei que deixou, diz ele. A despeito do nome não ser mencionado, há pouca dúvida de que Mara esteja se referindo a Jesus. Quando Plínio se tornou governador da Bitínia e do Ponto, no início do segundo século, ele escreveu a Roma pedindo ajuda. Um dos tópicos era sobre como lidar com os cristãos. Suas cartas mencionavam Christus 2 vezes. Ele permitia que qualquer pessoa que fosse acusada de ser cristã pudesse refutar as acusações oferecendo incenso aos deuses e ao imperador, blasfemando a Christus. Ele também descreve o culto cristão como tendo lugar antes do amanhecer e incluindo recitação por turnos de uma forma de palavras a Christus como Deus. Conquanto essa carta tenha sido escrita cerca de 112 da nossa era e acrescente pouco ao conhecimento das crenças e práticas cristãs, ela corrobora a existência de cristãos cuja fé estava firmada na pessoa de Cristo. O historiador romano Tácito, que viveu entre os anos 55 e 117 da nossa era, escreveu 30 livros sobre os eventos ocorridos entre os anos 14 e 96. Infelizmente, os livros que cobrem o período compreendido entre os anos 29 a 32 estão perdidos. Mas os relatos sobre o grande incêndio de Roma, no ano 64, pelo qual Nero culpou os cristãos, contém referências aos cristãos e a Cristo. Diz assim: consequentemente, para se livrar desse relato, Nero imputou-lhes a culpa e determinou as mais atrozes torturas àquela classe odiada por suas abominações, a qual era chamada de cristãos pelo povo. Christus, raiz que originou o nome Cristo, sofreu a penalidade extrema durante o reinado de Tibério nas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Bom, amigos, esta breve pesquisa mostra que os autores não cristãos dos primeiros séculos, tanto judeus como pagãos, consideravam Jesus como um personagem histórico. Eles não criam nele, mas aceitaram o fato de que ele viveu e fundou um movimento religioso. Vamos para o quarto tópico do nosso estudo,
vamos tratar rapidamente sobre Davi e Golias. A história de Davi e Golias tem estimulado a imaginação de muitos estudantes da Bíblia através dos séculos. É a narrativa de um pequeno e desprotegido garoto contra um valente e bem armado filisteu. É a história do exército israelita encolhendo-se de medo no vale de Elá, enquanto os filisteus zombam deles e do seu Deus. 5 pedras contra escudos de ferro, capacetes e espadas. Mas a pergunta é, qual a história por trás da história? Golias e Davi realmente existiram? No ano de 1992, Philip Davis, professor de estudos bíblicos da Universidade de Sheffield, apelou à arqueologia para afirmar: o império bíblico de Davi e Salomão não encontra um eco sequer no registro arqueológico, pelo menos não ainda. Então ele concluiu que Davi e Salomão não eram mais históricos do que o rei Arthur e a Távola Redonda. Seu argumento, porém, é baseado no silêncio. Na visão de Davis e outros eruditos pós-modernos, os personagens e as histórias da Bíblia precisam ter uma contrapartida histórica, arqueológica. A menos que isso ocorra, não há nenhuma base autêntica para se dizer que Israel tenha qualquer coisa que ver com a história, dizem eles. A Bíblia é culpada até que prove sua inocência. Porém, argumentos embasados no silêncio são perigosos em qualquer disciplina. Na arqueologia, que tem atualmente centenas de arqueólogos trabalhando no Oriente Médio, tais argumentos podem ser devastadores. Em 1993, arqueólogos que trabalhavam em Tel Dan, ao norte de Israel, descobriram algo muito interessante. Do lado de fora dos portões da cidade, foi encontrada uma pedra de basalto que havia sido reutilizada numa parede. Ao ser virada, verificou-se que continha uma inscrição. Mais tarde, o responsável pela escavação e um linguista publicaram um texto que mencionava a vitória do rei arameu Ben-Hadad, o qual se orgulhava de haver derrotado a casa de Davi e a casa de Israel. Com base no estilo da escrita, a inscrição é datada do ano 850 a.C. e seu significado precede da menção pela primeira vez do nome Davi, que é usado em conexão com a casa de Davi, como era conhecida nos tempos bíblicos a dinastia de Judá. Você pode consultar isso em 1 Reis 12:26, 14:8 e 2 Reis 17:21. O ponto, amigos, é que não há nenhuma razão para designar uma dinastia em conexão com alguém que não existiu. Compreende? De acordo com a Bíblia, Golias era de Gate, 1 Samuel 17:4, uma das 5 cidades filisteias. Escavações realizadas em Gate, Tel Es-Safi, por Aren Mayer, da Universidade Bar-Ilan, e em Tel Aviv, trouxeram à luz um fragmento de cerâmica com uma inscrição. Em sua apresentação na American School of Oriental Research, Filadélfia, em novembro de 2005, o Dr. Mayer afirmou que a inscrição, em caracteres semíticos, reflete um estilo de escrita proto-cananita. As letras grafadas sem vogais são A, L, W, T, E, W, L, T. Contudo, embora a escrita seja semítica, a língua é indo-europeia. Os nomes, portanto, poderiam ser construídos como Wileates ou Aliates. Aos ouvidos de um israelita, as palavras podem ter soado como Golias. E os nomes, que os nomes tenham sido escritos em indo-europeu, com caracteres semíticos, é muito significativo. O indo-europeu aponta para uma origem egeia, grega, do mesmo lugar de onde, segundo a Bíblia, vieram os filisteus. Gênesis 10:14, Jeremias 47:4, Amós 9:7. As letras semíticas indicam uma adaptação da língua escrita ao ambiente cananita, onde os filisteus se radicaram. Onde essa inscrição foi encontrada? Ao desenterrar antigas cidades, camada por camada, os arqueólogos podem datar os artefatos encontrados em cada estrato.
Essa inscrição foi encontrada sob as ruínas de uma grande cidade que os arqueólogos relacionaram com a campanha militar de Hazael, da Síria, segundo Reis 12, 17. A inscrição, portanto, foi localizada num contexto estratigráfico e pode ser datada do século IX ao X a.C., ao redor de 950 e não mais de 880 a.C. O contexto é importante porque ele estabelece que o nome Golias era conhecido na cidade filisteia de Gate cerca de 70 anos após o episódio entre Davi e Golias, registrado em 1 Samuel 17. O Dr. Meyer concluiu que, conquanto a inscrição provavelmente não se refira ao personagem bíblico Golias, ela sem dúvida aponta para um Golias ou talvez dois indivíduos chamados Golias. Isso significa que esses nomes eram usados em Gate, alguns anos após a Bíblia relatar o conflito entre Davi e Golias. Bom, e agora vamos para o tópico 5 do nosso estudo dessa semana, a importância da história bíblica para a fé. O filósofo Ronald Nash e o teólogo Gerhard Meyer, ambos evangélicos, reconhecem que a fé e o relacionamento pessoal com Deus que ela inclui tornam-se impossíveis sem a história. Isto ocorre porque, como argumentam eles, é em eventos históricos, passados e presentes, que encontramos Deus, que o conhecemos e desenvolvemos um relacionamento pessoal com Ele. Depois de apoiar essa afirmação com vários exemplos bíblicos, Meyer comenta o seguinte: a fé só pode se desenvolver quando Deus previamente não só pensou, mas agiu. Ou seja, a fé surge como fé bíblica quando apenas no âmbito da revelação bíblica, cuja ocorrência tenha se estendido para a história. O estudioso evangélico Carl Henry ressalta que Deus se revela a si mesmo dentro dessa história externa, em atos salvadores únicos. Então, Gerhard Meyer acrescenta que devemos insistir no fato de que os atos históricos pertencem inextricavelmente à revelação divina. Deus é o fundamento último da história. Deus se revelou na história, de tal forma que a sua revelação poderia ser discernida mesmo em meio a uma raça humana caída. Quando falamos da natureza histórica da Bíblia, temos precisamente o cruzamento da eterna revelação divina ao mundo presente de espaço-tempo. De forma significativa, Meyer é bastante cuidadoso ao observar que a investigação histórica por si só não pode produzir fé, pois a fé exige um relacionamento pessoal com Deus, que nos encontra onde? Nos acontecimentos da história. Esse encontro com Deus não é um simples conhecimento em nível intelectual ou convicção de que Ele existe. Muitos podem acreditar na existência de Deus, mas não são crentes e não serão salvos. Isso ocorre, em parte, porque os crentes são ou estariam relutantes em dizer que a história ou a arqueologia prova a fé. Por si só, ela não pode provar. No entanto, a história desempenha um papel crucial, pois é impossível existir o conhecimento interpessoal genuíno separado do conhecimento histórico. Como Nash destaca, na mesma medida que o conhecimento da fé é análogo ao conhecimento interpessoal, é óbvio que um compromisso de fé exija conhecimento histórico prévio. A confiança é inseparável do conhecimento. Quando uma pessoa se torna amiga de alguém ou se aproxima por alguém, assume um compromisso que vai além do que ela conhece. Mas, mesmo assim, o compromisso nunca é feito sem algum conhecimento prévio. A pessoa se compromete por alguma razão, e embora possa haver muito que ela não conhece sobre essa pessoa, ela sabe o suficiente para acreditar e confiar, a fim de fazer um compromisso que vai além das evidências. Mas o compromisso ainda é baseado em algumas provas. Além disso, amigos, o conhecimento cognitivo continua a ser importante e até essencial para o conhecimento interpessoal. O conhecimento histórico continua a ser relevante mesmo depois que um compromisso pessoal é feito. Tudo isso demonstra ou comprova a necessidade da história
para o cultivo da fé, porque a fé se desenvolve ao longo de um tempo e de eventos nos quais nos relacionamos com Deus. E agora vamos para o último tópico do nosso estudo, o tópico 6. A pergunta é: a Bíblia é um documento historicamente confiável? Em 1947, ocorreu uma descoberta que se tornou o achado arqueológico mais importante do século XX. A história começa em fevereiro ou março de 1947, quando um pastorzinho beduíno chamado Muhammad procurava uma cabra perdida. Ao lançar uma pedra na abertura estreita de um despenhadeiro no lado oeste do Mar Morto, cerca de 10 quilômetros ao sul de Jericó, o garoto percebeu surpreso o som de cerâmica se partindo. Ao examinar mais de perto, teve uma visão surpreendente. No piso da caverna, encontravam-se grandes potes de cerâmica, dentro dos quais haviam sido acondicionados rolos de couro envolvidos em pano de linho. Por terem sido os potes cuidadosamente lacrados, os rolos estavam em excelente estado de conservação, mantidos assim havia quase 1900 anos. Foram obviamente postos ali antes da queda de Jerusalém, no ano 70 d.C. Até a descoberta dos rolos dos rolos de Qumran, escritos entre o terceiro século a.C. e o primeiro século depois de Cristo, as cópias mais antigas do Antigo Testamento bíblico consistiam em um fragmento de Deuteronômio 6.4, no papiro Nesh, datado do primeiro século antes de Cristo. Alguns fragmentos da coleção de Geniza, almoxarifado de sinagoga do Cairo, que remontava ao quinto século depois de Cristo, e o texto massorético, primeiro produzido entre o nono século e o século XI depois de Cristo. O mais antigo e completo manuscrito hebraico do Antigo Testamento, ainda existente, o Códice de Leningrado, remonta à primeira década do nono século depois de Cristo. A grande importância dos rolos do Mar Morto reside, portanto, no fato de os documentos mais antigos datarem de apenas 200 anos depois da conclusão do último livro do Antigo Testamento. Graças aos rolos do Mar Morto, temos agora um manuscrito inteiro do texto hebraico do livro de Isaías e fragmento da maioria dos outros livros bíblicos, uma cópia que é 1000 anos mais antiga do que qualquer outra conhecida até então. Impressionante, né? A descoberta é importante porque revela a detalhada proximidade entre o rolo de Isaías, cerca de 125 anos antes de Cristo, e o texto massorético de Isaías, produzido 1000 anos depois. Isso demonstra a extraordinária exatidão com que foi copiada a Bíblia por um período de mais de 1000 anos. Quando se comparou o texto massorético com os textos de Qumran, descobriu-se que eram quase idênticos. Embora as duas cópias de Isaías descobertas na caverna 1 de Qumran, nas proximidades do Mar Morto, em 1947, embora essas cópias fossem 1000 anos mais antigas que os manuscritos velhos mais conhecidos, 980 d.C., verificou-se que eram literalmente idênticas ao texto de nossas Bíblias hebraicas tradicionais em mais de 95% dos casos. Os 5% restantes de dessemelhanças ficavam por conta principalmente de erros acidentais de escrita e variações ortográficas. Mesmo os fragmentos do Mar Morto de Deuteronômio e Samuel, que apontam para uma família de manuscritos diferentes daquela que serve de base para o nosso texto hebraico recebido, não revelam nenhuma diferença na doutrina nem no ensino. Não afetam em nada a mensagem da revelação. Assim, podemos ter a certeza de que o nosso texto atual do Antigo Testamento, baseado no texto massorético, é praticamente idêntico ao texto hebraico em uso nos tempos de Jesus. Portanto, amigos, não há nenhuma razão para duvidar de que aquilo que os escritores do Antigo Testamento escreveram é essencialmente o mesmo que temos em nossas Bíblias hoje. Nenhum outro documento antigo similar
foi transmitido de forma tão exata como o Antigo Testamento. Sobretudo porque os escribas judeus e os maçoretas tratavam a palavra de Deus com a máxima reverência imaginável. Eles chegaram a criar um complexo sistema de contar os versículos, palavras e letras do texto para proteger a mensagem de qualquer acréscimo ou omissão. Todo rolo que não atendia aos padrões era enterrado ou queimado. Que extraordinário cuidado com o texto sagrado. Bom, nós acabamos de estudar a lição número 10, que nos mostra a Bíblia como história. Sim, amigos, podemos confiar nos relatos históricos mencionados na Palavra de Deus. Muito obrigado por me acompanhar no estudo de hoje. Que o Senhor Todo-Poderoso nos abençoe no estudo diário da Bíblia, da lição da Escola Sabatina, e que possamos seguir seus preceitos para vivermos a vontade de Deus sempre. Um grande abraço para você.